Muito bem, senhoras e senhores, Loki estreou no Disney Plus, a série tão aguardada e que trouxe pra gente várias perguntas. Muitas coisas foram explicadas, mas muitas perguntas já foram colocadas e tudo isso você confere comigo agora, aqui no Dimensão Zero. Muito que bem, pra você ligadinho aqui no Dimensão Zero, lembrando sempre que você me ajuda muito curtindo, comentando, compartilhando com seus amigos. Bora falar sobre Loki, nesse vídeo aqui feito de forma mais caseira, menos editada, pra gente conversar um pouquinho sobre o episódio, tá? Eu vou passar por todos os pontos do episódio, vou fazer ali uma linha do tempo, realmente como foi o episódio, falando sobre cada ponto, conversando um pouquinho sobre todo esse episódio de Loki, esse primeiro episódio que chegou no Disney Plus e que tem muita coisa interessante pra gente conversar aí, pra gente conseguir entender todo esse universo e o que Loki será, né? O episódio começa com os acontecimentos de 2012, volta pra prisão do Loki, com o Tony Stark disfarçado ali tentando pegar o Tesseract e o Loki acabando pegando o Tesseract e sumindo. Então, mostra ali uma ligação já direta com todo esse universo e realmente vai nos mostrar as consequências do Loki ter ali fugido daquela realidade, fugido da prisão dele, né? Vai ser interessante ver como que eles vão colocar isso, vai ser interessante ver como eles vão pensar em todo esse universo, né? E aí, depois disso, nós temos uma coisa óbvia. Aquela versão do Loki é uma versão variante. Por quê? Porque o verdadeiro Loki era pra estar na linha temporal dele. Então isso é uma variante. Aquela pessoa que sai da sua linha temporal. É interessante como eles colocaram esse termo de variante pra essa pessoa que sai da sua linha temporal. E também é muito interessante como eles explicam na série tudo isso, né? É a Miss Minute ali conversando numa animação, como se fossem instruções de voo, por exemplo, muito legalzinho, muito divertido de se ver, e ela explica por que o Loki está ali, por que o Loki será julgado na TVA, porque ele é um criminoso para a TVA. Ele é um criminoso para a TVA por quê? Porque os acontecimentos de Vingadores, os Vingadores mexerem no tempo, já estava definido. Era pra ter acontecido daquela forma. Por quê? Porque a TVA, como ela controla o tempo, ela não sabe só o presente e o passado. Ela também consegue prever o futuro. Com isso, elas sabiam, a TVA sabia que as ações dos Vingadores voltariam para a linha temporal correta. Por mais que eles mexeram em certos pontos, eles voltaram para a linha temporal correta. Mas existem as coincidências. E no caso do Loki foi isso. Não era para o Loki pegar o Tesseract ali e sumir. Era para ele seguir a linha temporal dele. E foi muito interessante como eles colocaram isso e como eles realmente mexem no tempo. E também é muito interessante a explicação do porquê eles mexem com o tempo e do porquê da criação da TVA ali. Eles falam que muito tempo atrás existiam vários multiversos e esses multiversos entraram em conflito. Então, os Guardiões do Tempo criaram uma linha sagrada com a junção de todos os outros multiversos. Então, com isso, nós temos uma linha só em que a TVA toma conta disso tudo e faz com que tudo aconteça e que com tudo fique normal nessa linha sagrada que os Guardiões do Tempo criaram. Quem sai dessa linha sagrada, quem cria uma variante no tempo, realmente é julgado pela TVA para poder voltar a linha sagrada ao normal e tudo mais. Isso é uma coisa muito interessante que eu fiquei vendo o episódio e pensando, e depois eu fui chegar a uma outra conclusão. Nessa história de TVA, eles não assumem os multiversos. Os multiversos são errados. O que conta é a linha sagrada, que é a junção de tudo isso. Mas eu fiquei pensando, como que a Marvel então vai lidar com o multiverso, sendo que o multiverso é algo proibido e algo que teoricamente não existe por conta dessa linha sagrada? Mas ao mesmo tempo é interessante, porque a Marvel nesse caso não poderia usar o multiverso pra qualquer coisa, tipo,
eu quero que o Homem-Aranha tenha os outros 2 Homens-Aranhas dentro do filme. Vamos apostar em multiverso. Isso não aconteceria, isso não poderia acontecer, porque ele ficaria incoerente com a proposta colocada do multiverso e a proposta da TVA. Ou seja, podemos ter sim algo que faça com que os multiversos comecem a trabalhar e que a TVA seja extinta, entende? Eu acho que nós podemos sim pensar em algo que no final de Loki acabe estragando a linha do tempo e essa linha sagrada e faça com que os multiversos aconteçam. Isso pode ser colocado lá em Homem-Aranha, pode ser colocado lá em Doutor Estranho, porque o nome do Doutor Estranho, o filme do Doutor Estranho é esse, né? O Multiverso da Loucura. Como que eles vão trabalhar isso? Loki terá consequências no filme do Doutor Estranho. Como que colocará tudo isso? É interessante como que eles nos apresentaram isso, mas como nós já sabemos coisas futuras, provavelmente realmente a TVA vai meio que acabar. Uma pena, porque ali todo esse ambiente da TVA, eu achei muito interessante essa repartição pública, com tudo muito boring, com tudo muito chato e ao mesmo tempo tudo muito necessário. É muito legal de se ver o humor colocado ali e o humor colocado em Loki. Loki é o outro ponto disso. Nós estamos acostumados com o Loki que nós amamos, né? O Loki que passou pelo Ragnarok, como eu disse no vídeo anterior, que está linkado aqui. Eu disse no vídeo anterior sobre isso, nós conversamos um pouco sobre esse Loki que nós amamos, mas, ao mesmo tempo, como eu disse, nessa série nós temos o Loki de 2012, o Loki vilão, o Loki que não ama a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, pensando nesse Loki de 2012, é interessante que nós veremos a redenção de Loki, como nós vimos nos filmes e tudo mais, nós veremos essa redenção de uma forma diferente. Não que ela não vá acontecer, ela vai acontecer, mas de uma forma totalmente diferente. Um outro caminho para essa redenção do Loki, para ele realmente se tornar uma pessoa boa, se tornar um deus bom ou um deus anti-herói, né? Vai ser interessante essa construção do Loki que gostamos de uma forma diferente. Tirando que eles têm um diálogo, o Morbius e o Loki, eles têm um diálogo muito grande, muito bem feito ali, que conversa muito com o que o Loki é e o que ele quer. E é interessante como o Morbius confronta ele, e em muitos momentos nem o próprio Loki sabe, ou o próprio Loki não quer aceitar o seu futuro, e como o Loki tem sentimentos, como por exemplo quando ele vê a mãe dele morrer, que é uma coisa que aconteceria algum tempo depois dele ter pegado ali o Tesseract e fugido, como ele vê a mãe e ele sente dor por aquilo, ele fica mal com aquilo. Então é interessante como essa construção do Loki será colocada de uma forma diferente, né? As ações que ele toma tem peso sim na consciência dele. Uma coisa interessante também é que, por exemplo, a série já começa a assumir umas coisas que nós teorizamos muito que seria no multiverso, mas na verdade era o próprio Loki, como por exemplo o crime do D.B. Cooper, que é um crime famosíssimo nos Estados Unidos, em que uma pessoa entrou no avião com uma bomba, pediu dinheiro enquanto o avião estava no ar, ele pulou, e a única coisa que foi achada até hoje foram algumas notas desse dinheiro que ele pediu de resgate, né? E a série nos coloca que quem fez isso, quem era o D.B. Cooper, era o Loki. E por esse motivo ele sumiu e não achou mais, porque a Bifrost pegou ele e ele voltou pra Asgard ali como criminoso, como o D.B. Cooper. Interessante como a série também pode mexer em fatos históricos, colocando o Loki como a pessoa, como protagonista dessa ação, porque faz sentido. É aquilo, entende? Então é uma coisa muito interessante que nós veremos muito também em Loki, né? E é muito interessante também como a Marvel se encaminha para o multiverso. Mais uma vez, nesse momento nós temos só o tempo controlado pela TVA, mas ao mesmo tempo o multiverso se faz presente ali de uma forma muito indireta, com a banalização das joias do infinito. Tem uma cena muito clássica do Loki pegando o Tesseract e vendo ali que tem uma gaveta cheia de joias do infinito já, e que ali as joias do infinito não tem efeito. Isso banaliza algo que foi construído durante 10 anos.
essa banalização é ruim? De forma nenhuma. A Marvel precisa evoluir para o multiverso. Com essa evolução para o multiverso, as joias do infinito precisam ser banalizadas, precisa ter algo maior que elas. Então banalizar isso é muito interessante para o futuro da Marvel. Para o futuro da Marvel com todo o multiverso. Esse algo mais poderoso. O próprio Loki fala, isso é mais poderoso que tudo no universo, né? E eu acho que ele não tá ali se tratando da TVA, mas sim do multiverso, que realmente é algo mais poderoso do universo, né? Voltando um pouquinho ao Loki assistindo ali as suas coisas, ele volta para a sala do interrogatório com o Morbius e ele assiste a sua morte. E é interessante como ele fica sentido com essa morte. Então, a construção do Loki pode ser de várias formas. Pode ser pela vivência do mundo que ele vai ter ali, pode ser pelo ódio que ele sentiu do Thanos por ter matado ele, ou pode ser também para ver o seu propósito glorioso ali, como ele mesmo diz em uma parte do episódio, sendo feito ali. Então vai ser interessante como esse episódio vai ser colocado, como essa série vai ser colocado, e o episódio acaba com uma grande revelação. O episódio acaba com uma revelação muito importante de que o vilão é uma variante do Loki. Então, já vemos ali que o multiverso pode surgir por conta disso. O Loki tem uma variante e essa variante está mexendo nas eras e tudo mais, né? Ou seja, o Loki de um outro universo dentro dessa linha sagrada, mexendo nessa linha sagrada. Gente, Loki é um dos maiores acertos da Marvel. Ele terá muito do humor que o WandaVision tem. Um humor mais escrachado, um humor mais tranquilo, assim, não tanto piadinhas internas como nós temos em Falcão e Soldado Invernal, mas ao mesmo tempo terá uma super produção e cenas perfeitas, assim, serão cenas grandiosas que nós vimos em Falcão e Soldado Invernal. Eu não sei onde a Marvel vai parar em qualidade dessas produções, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem feito. E eu acho que Loki será um grande acerto que vai nos alegrar muito. As nossas quarta-feiras agora nós vestimos verde, porque nós assistimos Loki, senhoras e senhores. Esse foi um pouquinho desse primeiro episódio. Espero que você tenha gostado. Lembrando que você me ajuda muito curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. Em breve estamos de volta aqui com uma análise sobre os próximos episódios de Loki. E qualquer informação que sair sobre a cultura pop, você confere aqui no Dimensão Zero, viu? Em breve estamos de volta. Me ajuda aí. Beijinhos. Tchau, tchau.